Fala, gente, professor Irã aqui na área para dar continuidade aos nossos vídeos de resolução de exercícios, né? Vocês viram que eu postei um primeiro vídeo com a resolução. Então, cada exercício eu vou postar em vídeos separados, tá? Pra gente não ficar com um vídeo extenso aí de mais de 1 hora com os 3 exercícios, que são a nossa postagem original, ela é de 3 exercícios, né? Vou mostrar pra vocês 3 exercícios. E aí, pra não colocar tudo num vídeo só, ficar um vídeo de mais de 1 hora, cansativo pra vocês, vou fragmentar lá em 3 vídeos aí de aproximadamente 20, 25 minutos, tá? Pra gente comentar, beleza? Então esse vídeo aqui é o nosso segundo exercício. Acompanha os slides aí e vamos para abordagem, beleza? Vamos lá. Tá. Esse exercício aqui, gente, é muito interessante, porque ele fala assim, ó, a reação de desproporcionamento cobre mais, formando cobre 2 mais e cobre 0, né? É espontânea? Então ele pergunta se essa reação aqui é espontânea. Ele pergunta pra gente também qual o ΔG para essa reação, tá? Então essa questão é super interessante, tá? Então vamos comentar com calma. Primeira coisa, tá? Primeira coisa aqui que eu gostaria de comentar com vocês, certo? Diz respeito a... Só um minuto, gente. Marcador de tela, marcador de caneta. Vou pegar a caneta lilás. Caneta lilás. Cadê a cor da tinta? Tá. Certo. Questão reação de desproporcionamento. O que é reação de desproporcionamento? São reações de auto-redução. Ou seja, o meu elemento, a minha entidade química, ela vai sofrer ao mesmo tempo oxidação e redução. Tá? E é o que está acontecendo aqui com o cobre. Tá? Ele parte de cobre 2+, ele parte de cobre mais, gerando cobre 2+, e gerando cobre 0. Então, o próprio cobre 2+, ele vai estar sofrendo aqui tanto o processo de oxidação, quanto o processo de redução. E a questão pergunta para mim se esse processo é espontâneo, beleza? Então, a gente precisa resolver esse problema. Como que vamos resolver esse problema? Primeira coisa, eu preciso descobrir ou lembrar, não é nem descobrir, porque isso você já sabe, é lembrar dos meus critérios para a espontaneidade de um processo, beleza? E os critérios para a espontaneidade são 2, tá? Aqui do ponto de vista da eletroquímica. Eu posso, primeiramente, verificar a espontaneidade avaliando o potencial padrão para minha reação ou para minha célula. Se esse potencial padrão para minha reação ele for maior do que 0, ele for positivo, quer dizer que a minha reação é espontânea. Outra maneira de avaliar isso é através do ΔG. Se o ΔG da minha reação, do meu processo, ele for negativo, quer dizer que aquele meu processo é espontâneo, quer dizer que aquela minha reação ela acontece espontaneamente. Tá? Então aqui foi listado para vocês os 2 critérios de espontaneidade. Então, com posse nessas 2 informações, a gente tem capacidade, a gente está apto a resolver esse tipo de questão. Tá? Então alguém pode falar assim, professor, ele pede o ΔG na segunda parte. Aí eu calcularia o ΔG, verificaria que o sinal do ΔG para saber se é espontâneo sim ou não. E aí eu calculo o ΔG na segunda parte para responder a primeira parte. Não ficaria uma coisa meio estranha? Então, para resolver esse problema, e além disso, ainda teria problema para calcular o próprio valor do ΔG, tá? Como que você ia calcular isso? E aí, para resolver esse problema, a gente vai calcular... Para resolver esse problema, iremos calcular o potencial padrão de redução para essa reação. Tá? E aí, quando eu calcular o potencial padrão de redução, eu já vou ter capacidade de responder se ela vai ser espontânea ou não. Aí alguém fala, professor, por que você vai calcular o potencial padrão de redução e não o ΔG logo? Porque o potencial padrão de redução é muito mais fácil de calcular. Tá? Por quê? Porque são valores tabelados. É só eu montar as semi-reações aqui, verificar na tabela, fazer o cálculo, pronto, já calculei. E aí já vou saber a questão da espontaneidade, já vou responder o primeiro item. Tá? Então, por questão de comodidade, de facilidade, eu primeiro vou calcular a entalpia padrão da reação. Tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai cair vamos cair num fato interessante, gente. Ó. Que eu tinha falado lá na primeira questão. Vocês podem olhar para a própria equação química e já verificar quem está se reduzindo, quem está oxidando, ver o número de elétrons, toda aquela questão. Só que de novo, eu prefiro colocar as semi-reações com calma, tá?
para poder ver a questão de quem está sofrendo oxidação, redução e número de elétrons. E aí a gente vai cair num problema. Porque se você olha só para essa equação aqui, a equação aqui que está presente na questão, você já vai ter um pequeno problema. Por quê? Porque essa equação aqui ela não está balanceada. Então, se você for por aqui, a chance de errar vai ser grande. Tá? Porque nos reagentes eu tenho somente um cobre. E nos produtos eu tenho 2. Tá? Então, ela não está balanceada. Então, vamos estudar essa reaçãozinha aqui com calma. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa. Aqui eu tenho os dois processos. Né? Eu tenho oxidação e tenho redução. A minha oxidação é quem? É o cobre mais gerando cobre 2+. Por que, professor, que isso aí é oxidação, hein? Porque o meu NOx ele está aumentando, ele está saindo de 1 e está vindo para 2. Eu não falei que o NOx de íons é a própria carga do íon? Então o mais aqui quer dizer que é mais 1. Não aparece 1, mas é o mais 1. Então ele está saindo de 1 e vindo para 2. Ou seja, o NOx aqui ele está aumentando, saindo de 1 para 2. Então aqui é uma oxidação. Tá? Então, se o cobre mais, ele gera o cobre 2+, quer dizer que houve liberação de um elétron, tá? Ele gerou um elétron nessa oxidação, né? Porque a oxidação não é liberação de elétrons, então, beleza. O processo inverso aqui é a minha redução, né? A minha redução, como que acontece? É o próprio cobre 2+, é o próprio cobre mais, né? Ou seja, o próprio cobre mais ele vai sofrer tanto a oxidação quanto a redução, né? Uma reação de desproporcionamento que eu tinha falado para vocês. Então agora o cobre mais ele vai receber o elétron que veio lá da oxidação, tá? Esse elétron aqui da oxidação ele vai lá para o cobre mais de novo para sofrer agora uma redução. Quando esse cobre mais adquire esse elétron, a carga dele vai zerar. Por quê? Porque a carga mais com a carga menos aqui do elétron se anulam-se, né? E aí a gente vai dar origem ao cobre zero. Tá? Então você percebe que eu tenho um número de oxidação aqui, mais 1, e veio para 0. Então ele saiu de 1, veio para 0, diminuiu, teve a redução do NOx. Então quando tem redução do NOx, é um processo de redução. Beleza? Então tá tranquilo. Então já caracterizei as minhas duas semi-reações. Uma para o processo de oxidação e outra para o processo de redução. Então tá tranquilo. Agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou somar. Né? Vou somar as duas semi-reações. Né? Vocês vão lembrar lá daquelas... Aqui é muito parecido com com sistemas de equações, né? Sistemas de equações, quando você vai resolver pelo método da adição, você soma uma com a outra, é muito parecido. Então você vai somar as duas semi-reações, tá? Então aqui, ó, cobre mais com cobre mais vai dar origem ao quê? Ao 2 cobre mais, tá? Então tá aqui, ó, 2 cobre mais. Cobre 2+ que está no produto, apareceu aqui, ó, cobre 2+ no produto. Cobre 0 que está no produto, apareceu aqui, ó, cobre 0 no produto. E os elétrons? Um está no reagente e o outro no produto. Então, cancelo, né? Um está no reagente, está no produto, cancelo. Beleza. Então, agora, eu tenho a minha reação global para o processo de desproporcionamento do cobre 2+, do cobre mais, tá? E a reação global é essa. Então, percebe que agora ela está balanceada. Tenho 2 cobres no reagente, tenho 2 cobres no produto. Então, vai ser para essa reação que eu vou olhar agora, tá? Beleza? Certo. Próxima etapa. Já caracterizei aqui sofre oxidação, redução. Então tá tranquilo. Minha vida está tranquila agora. Então agora iremos para questão das tabelas. Tá? Questão da tabela. Beleza? Que questão de tabela é essa, professor? É verificar quem são os potenciais padrão tabelados para os pares redox. Aqui da minha questão. Tá? Então quando eu venho aqui, ó. Eu escrevo par redox, tá? Então, primeira coisa, vou lá olhar o par redox do cobre mais passando para o cobre 2+, que é o de oxidação, né? Eu percebo que o potencial padrão para esse par redox é 0,153, positivo, tá? Quando eu olho para o outro par redox, que é o par atribuído à minha redução, tá? Que é aquele par na qual tem um cobre mais vindo para o cobre 0, o meu potencial padrão de redução é 0,521. Tranquilo? Então aqui, para facilitar a análise de vocês, ó, o par redox dessa semi-reação está aqui. E o par redox da outra semi-reação está aqui. Beleza? Então lembrando, oxidação acontece onde? No ânodo, né? Então o par redox atribuído ao ânodo é esse aqui de cima,
do cobre mais partindo para o cobre 2 mais, tá? O par redox atribuído à redução é chamado de cátodo. Ou essa semi-reação, se fosse numa pilha específica, ela iria acontecer no compartimento que a gente chama de cátodo, que é onde ocorre a redução, tá? Beleza, então todas as informações estão aqui, bonitinhas. O que eu faço agora? Calculo o potencial padrão para essa reação, que por definição ele é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Não tem segredo. Então agora, de posse dessa fórmula aí, que é a definição do potencial padrão de uma célula, de uma reação, eu só faço inserir os dados, né? Que são os dados tabelados. Tá? Então vamos lá. Quem que é o cátodo, gente? É o 0,521, tá? Que é o da redução. Tá aqui, 0,521. Quem que é o ânodo? Então tem um menos aqui da fórmula, aí entre parênteses, mais o potencial padrão de redução do ânodo, que é mais 0,153, tá? Então aqui de novo aquela história, ó. Percebe que esse potencial de redução aqui, ó, ele é maior. Então ele é o potencial de redução atribuído à minha redução, porque esse potencial de redução é maior, quer dizer que aquela semi-reação é atribuída à redução, e de fato ela é. É a redução aqui do cobre mais para o cobre zero, que está acontecendo no cátodo, tá? Então aqui eu tenho os valores numéricos aqui, faço só a continha, né? Quando eu faço o jogo de sinal aqui, vai ser igual a 0,521 mais por menos menos 0,153. Então vai ser 0,521 menos 0,153, que vai dar igual a 0,368 volts, beleza? 0,368 volts, tranquilo? Então agora eu já respondo a primeira questão, beleza? Que questão que eu respondo, professor? O meu potencial aqui, meu potencial padrão, tá? Ele foi o quê? Deixa eu só pegar aqui, gente. O meu potencial padrão aqui, ó, potencial padrão de redução, ele deu um número positivo. Ele deu um número maior do que zero, tá? Portanto, essa minha reação, ela é o quê? Ela é espontânea, tá? Essa minha reação, ela é espontânea. Deixa eu só escrever devagar aqui, gente, para não ficar muito feio para vocês entenderem, tá? Não, assim, feio vai ficar, mas eu espero que vocês entendam. Ela é uma reação espontânea, beleza? Então, de posse do meu cálculo, o meu cálculo mostra que ela é uma reação espontânea. Por quê? Porque o meu potencial padrão de redução ele deu maior do que zero. E lá os critérios de espontaneidade aqui, ó, os critérios de espontaneidade, eles afirmam que quando eu tiver potencial padrão maior do que zero, a minha reação será espontânea. Tranquilo. Vamos para a segunda parte da questão. A segunda parte da questão pede para calcularmos o ΔG. Tá? O ΔG é muito simples, tá? Vocês já sabem da relação entre ΔG e potencial padrão de redução, né? ΔG de uma reação é igual a menos E, que é o número de elétrons envolvidos no processo, vezes o F, constante de Faraday, e o potencial padrão de redução, e o potencial padrão da minha reação, que foi o que eu acabei de calcular. Então, pego esses dados, coloco na fórmula, faço a matemática e pronto, bonito, já calculo o ΔG de reação. Tá? Então percebe, ó, joguei tudo na fórmula aí. Número de elétrons envolvidos é 1. Né? Eu tenho um elétron gerado na oxidação e um elétron consumido na redução. Então, um elétron está envolvido no meu processo global. Tá? Constante de Faraday, 96.500. Potencial padrão da minha reação, calculei anteriormente, 0,368. Beleza, então agora é só multiplicar termo por termo. Tá? Quando eu faço as multiplicações, né, tenho 3 termos, eu vou chegar num valor de ΔR de reação, ou seja, ΔG de reação, igual a menos 3,55 vezes 10 elevado a 4 joules por mol. E aí no exemplo anterior, eu mostrei para vocês onde é que vai aparecer o joule, né, que é da multiplicação do Coulomb, da constante de Faraday, com volts aqui do potencial padrão de redução. Quando eu faço a multiplicação de Coulomb por volt, vai dar origem a joule. Tá? Então isso aqui não é segredo para ninguém mais. Tá? Beleza. Eu posso reorganizar ainda isso aqui como sendo menos 35,5 vezes 10 vezes... eu posso organizar o ΔG de reação como sendo menos 35,5 kJ por mol. Tá? Então aqui, ó, do 10 elevado a 4, eu tirei 10 elevado a 3. Né? 10 elevado a 4, eu tirei 10 elevado a 3. O 10 elevado a 3 é o prefixo K, né, de quilo. Né? Então tá aqui. E aí, como era 10 elevado a 4, ainda sobrou 10.
Esses 10 que sobraram, eu vou multiplicar 3,55. 3,55 multiplicado por 10 vai dar igual a 35,5, que é isso aqui, ó. Tá? E aí agora, em vez de ter 10 elevado a 3, eu vou ter o K, o prefixo, né? Mesmo lá do quilograma. Tá? Então o ΔG final aqui é menos 35,5 kJ por mol. Alguém já vai olhar, professor, o ΔG está negativo. Então, pelo ΔG também confirma-se que a reação é espontânea, né? Que o meu processo é um processo que acontece espontaneamente. Beleza? Então, gente, mais uma questão aqui, tá? Interessante, tá? Que trata do processo de espontaneidade, de uma reação diferente, que é desproporcionamento, que é um elemento que sofre tanto oxidação quanto redução ao mesmo tempo, tá? É uma reação diferente, a gente consegue ver o critério de estabilidade de espontaneidade através do potencial padrão de redução, depois calculou o ΔG. Essa questão também é importante, que ela mostra que você olhar somente para a equação global pode ser perigoso. É importante você fazer uma análise de cada processo de redução, de oxidação, depois chegar na equação global balanceada, tá? Então é importante vocês ficarem atentos com isso, beleza? E a parte mais simples é a matemática, né? Porque quando você calcula o potencial padrão da reação, ou é uma subtração ou é uma adição. Então a matemática é tranquila. Quando você vem para o ΔG, é somente uma multiplicação. Então a matemática também é tranquila. Agora, quando você vem para calcular o K, aí já é complicado, porque lá no K envolve ln ou logaritmo, ou o n neperiano, né? O exponencial. E aí você já tem uma complicação matemática diferente. Você já sai aqui de operações simples para ir para uma operação um pouquinho mais complexa, mas também nada de outro mundo. Beleza? Então nesse vídeo aqui, nessa questão aqui, eu queria deixar esse recado para vocês, tá? Mostrar para vocês o esquema e como que faz essa equação. Em breve vou estar postando o terceiro vídeo aí, resolvendo outra questão. Valeu!